Hoje vamos falar desse livro incrível, A Maldição do Mar, nesse clima de Halloween. O verão da cidade de Sparrow, na costa de Oregon, parece perfeito. Se não fosse por um detalhe, uma maldição que assola a cidade todo verão até o solstício de verão. A história conta sobre 3 irmãs lindas, perfeitas, majestosas, chegam à cidade e vão vender perfumes. Abre uma loja onde elas vendem perfumes. Assim que elas chegam na cidade, desperta a atenção de todos os homens e das mulheres também. Só que 2 delas não se importa se o homem é casado ou não. Elas simplesmente amam a atenção que recebe. Já as mulheres da cidade não gostaram tanto dessa história. Aurora e Margarita vivem andando pela cidade, não se importa com os comentários e vivem a vida do jeito que elas querem, com toda essa atenção voltada para elas. Já Hazel, a irmã mais nova, está mais preocupada em vender seus perfumes e encontrar um amor verdadeiro. Sim, gente, são pessoas inocentes, mas com, desvio de caráter, talvez, mas não eram bruxas. Assim, as mulheres da cidade resolveram colocar na cabeça delas que a única explicação para os seus anjinhos querubins maridinhos estarem caindo nas mãos dessas meninas é porque elas fazem feitiços e enganam os homens. Gente, sou mulher daquela época, eu vou pensar uma coisa dessa, né? Mas elas acreditam que seja isso e não pelo fato delas serem absurdamente lindas e provocantes. As mulheres da cidade, consumidas pela inveja e pela humilhação, resolveram acusar essas irmãs de bruxaria e fizeram um julgamento, forçaram os homens a fazerem esse julgamento. Acabou que as 3 irmãs foram jogadas ao mar com pedras nos pés. Como toda a história de injustiça à mulher que são acusadas de bruxas, é assim que termina. Porém, não acaba por aí. A cidade de Sparrow pagou o seu preço. Todos os anos, no dia 1º de junho, até o solstício de verão, as irmãs voltam do mar, possuindo 3 mulheres e fazendo os homens da cidade se afogarem e irem de arrasta. A polícia acredita que seja um culto, um grupo de pessoas, de homens, que se reúnem para cometer nessa época do ano. Já Penny não acredita nisso, ela acredita nas irmãs e acredita que elas que são responsáveis pelos afogamentos desses homens por vingança. E Penny tem um certo ódio da cidade, porque há 3 anos atrás ela perdeu o seu pai para essas irmãs e ninguém fez nem buscas no mar por considerar que o pai dela era um homem de fora da cidade e que veio para lá, e como a cidade não gosta de pessoas de fora, ninguém se preocupou em procurar o corpo do pai dela. Mas Penny não pode ficar distante de todo esse drama da cidade nesse verão. Chega na cidade um turista chamado Bo Carter. Esse homem desperta na Penny um interesse e uma vontade absurda de proteger ele das irmãs de Sparrow. Você teria coragem de ir para a cidade de Sparrow? Eu assumo que na hora que eu soubesse da notícia do que estava acontecendo, eu já tinha pegado minhas malas e ido embora, antes que uma das irmãs ocupasse o meu corpo. Meu Deus. Eu assumo que eu fiquei com medo em algumas partes desse livro. Não acho que seja um livro para medrosos, porque tem algumas partes que dá, assim, uma certa agonia, uma certa... Principalmente quando aparece o primeiro no mar. Nossa, nessa hora a gente já fica meio afoito, meio... meu Deus, por que eles não saem daí? Por que eles não fogem desse lugar? Eu poderia até ter vestido alguma roupa, de bruxa, uma roupa preta, alguma coisa assim, mas elas não eram bruxas, gente. E elas foram jogadas ao mar vestido branco, com vestidos brancos. Dizem que era para purificar o corpo delas. Eu dei 4 estrelas para esse livro, porque para mim não foi 5 estrelas. Eu amei o livro, amei o livro. O romance é na temperatura certa. Todo o drama da cidade te envolve muito em querer saber o que está acontecendo. Porém, eu descobri o plot desse livro antes mesmo do 3º capítulo. Eu já tinha descoberto qual era o plot desse livro. Então,
Eu fiquei um pouco chateada quando eu cheguei lá perto do final e vi que era o plot que eu pensava que iria ser desse livro. Eu acho que é o mal de ser leitora e de ler vários livros, a gente acaba tendo um certo feeling pra descobrir essas coisas. Não sei, talvez seja isso. Eu tenho até abandonado alguns livros por achar que o final vai ser tão previsível. E esse aqui eu terminei ele todo, porque só conta, né, no final, realmente o que é que acontece. Então ele me segurou até o final. Foi muito bom ter me segurado até o final. E tem um final muito satisfatório, gente. Muito satisfatório. Muito bom o final desse livro. Eu gostei demais. Fiquei com muito medo, muito apreensiva que o final fosse outro. Mas no final me surpreendeu. E sim, surpreendeu e não surpreendeu, né? Mas foi muito bom o final. Livro de 318 páginas, então é um livro bem tranquilinho de ler, não é muito grosso, é bem tranquilinho de ler. E muito, muito interessante a história. Por mais que a gente fique um pouco revoltada pelas irmãs, talvez muito revoltada pelas irmãs, mas tem um final muito, muito gratificante. Se você gostou desse vídeo, quer mais resenhas de livros desse tipo, se inscreve no meu canal, curte o vídeo,